Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. E você pode ter plena certeza que é uma grata satisfação ter a sua audiência conosco. Você que já está conosco há quase 3 anos, desde o primeiro dia em que nós iniciamos a Tarde das Mulheres. Você que está chegando agora, és muito bem-vinda no nosso meio também. E o nosso desejo é que cada uma de nós sejamos edificadas em torno da Palavra de Deus. Estamos estudando uma série maravilhosa denominada Ídolos do Coração. Como já nos dizia o nosso grande reformador Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos e nós precisamos parar de simplesmente apontar os defeitos dos outros e começar a olhar para dentro de nós. Se nós formos sinceros, perceberemos que existem vários ídolos no nosso coração que precisam ser dissipados mediante a palavra de Deus, com a intervenção do Espírito Santo de Deus. E isso, ele vai nos trazer à memória através das suas sagradas escrituras e há de inquietar o nosso coração para que nós possamos nos tornar mais santas, mais parecidas com Cristo Jesus. Mas antes da gente adentrar na série, gostaria de incentivar você que está chegando agora a se inscrever no nosso canal aí, IPB Canoas. Esse canal não é um canal meu, né? Não é um canal próprio. Eu uso o canal da nossa igreja presbiteriana aqui de Canoas e você será certamente notificado 30 minutinhos antes para não correr risco com sua agenda muito cheia de esquecer de assistir a Tarde das Mulheres, que traz conteúdo que, Cíntia? Palestras, né? Conteúdo de cunho reformado, que nada mais é do que conteúdo bíblico ou a fé bíblica. Nossa alegria é poder nos debruçar diante da palavra de Deus e podermos assim pedir o auxílio dele humildemente para que fale ao nosso coração, aí onde você está. Se é no caminho voltando do trabalho, se é indo para o trabalho, né? Não importa, mulher da zona rural, mulher da zona urbana, homens que também têm nos acompanhado, que o Senhor fale profundamente ao seu coração e que você jamais se esqueça, inclusive, de interceder por nós, né? Rogando que todo esse trabalho seja feito tão somente para a glória do nome do nosso Deus. Antes da gente iniciar, gostaria de fazer um convite mais que especial, aliás, 2, já tenho enfatizado esses 2. Primeiro deles, está chegando o dia da Bíblia. Você já leu a Bíblia inteira em um ano? Ah, Cíntia, como é que eu vou ler se eu não entendo? Pronto, chegou a sua oportunidade. Nós temos agora a caminhada bíblica. Vem a Bíblia maravilhosa, inspirada por Deus. E a caminhada bíblica é uma explicação de cada capítulo da Bíblia, com mensagens cristocêntricas, desde Gênesis 1 até o Apocalipse. Cada dia você vai poder ser alimentado e ter essa caminhada. Você daí, eu daqui e nós de onde estivermos, juntas, lendo a palavra de Deus. Em um ano, todas nós, iniciando ali no primeiro domingo de janeiro, quando for no dia da Bíblia do próximo ano, todas nós encerraremos onde quer que nós estejamos. Não é uma grande ferramenta? Não é uma bênção essa Bíblia? Bíblia da Caminhada Bíblica. Se você já tem, e eu sei que muitos de vocês aqui do chat já adquiriram, não deixe de divulgar essa Bíblia. Peça autorização, mostre aí na sua igreja, mostre para o seu pastor. Nós teremos a grata satisfação de poder encaminhar para você, para qualquer estado do nosso país, tá bom? Você não pode deixar de divulgar, de nos ajudar nesse grande projeto que é ver todo mundo lendo a Bíblia toda durante todo o ano. Então não importa quantos anos você tenha de convertido, se está começando agora, ou talvez você tenha 10, 20 décadas, mas nunca leu a Bíblia toda. E está na hora de você começar. Cíntia, mas eu já li. E está na hora de recomeçar. Nunca estamos suficientemente prontos para dizer assim, eu já li uma vez e ponto final. Não. Até Deus nos chamar, nós queremos meditar, caminhar com Ele diariamente. Então, não tem um presente melhor, inclusive, para você dar de presente de Natal. O que você vai dar de presente de Natal? Para o seu vizinho, para o seu parente. Que tal você dar para o seu filho, para o seu esposo, a Bíblia da Caminhada Bíblica?
Já pensou em retomar o culto doméstico? É uma excelente ferramenta para o culto doméstico também. Mas, Cíntia, ele não é cristão. Ótimo, porque agora ele vai ter a explicação também de cada capítulo e não vai ter mais a desculpa de não poder ler a Bíblia porque não entendia. Então, a Bíblia da Caminhada Bíblica chega como uma excelente ferramenta tanto para cristão como para não cristão, porque ela é uma Bíblia também totalmente evangelística. Vamos juntos nessa? Vamos encomendar a Bíblia da Caminhada Bíblica, porque nós queremos ver você crescendo espiritualmente, mas não só você. A sua SAF, a sua família, os seus vizinhos, a sua igreja. Seja você uma das nossas parceiras desse grande projeto. Faça contato aí então, se você se interessar. Eu vou mandar os vídeos para você, caso você diga, Cíntia, eu quero também ajudar, ser uma parceira missionária nesse projeto maravilhoso da Bíblia da Caminhada Bíblica. Então anota aí, 051 9 81 11 9571. Não deixe de deixar seu recadinho no WhatsApp, não fica preocupada. Logo, logo responderei para você e assim a gente vai poder conversar e fazer a Bíblia chegar até aí, tá bom? Deus te abençoe profundamente e não deixe de ter essa excelente oportunidade. Se você já tem a sua, peça para você presentear alguém, porque não tem presente melhor do que esse para esta época de Natal ou qualquer época do ano. Pois bem, qual é o outro convite, Cíntia? O outro convite é para você participar do Encontro de Casais, Recanto de Casais na Serra Gaúcha. Você já parou para pensar nisso? Reserva as suas economias, programa as suas férias, porque no final de setembro, último final de setembro de 2024, já temos compromisso marcado. Forme sua caravana e venha estar conosco. Vai ser um tempo maravilhoso, final de semana de lazer, final de semana de crescimento espiritual, onde nós vamos nos debruçar diante de um tema específico para casais. Você vai poder descansar, você vai poder tomar seu chocolate quente, passear na Serra Gaúcha, que é a coisa mais linda. E se você tiver interesse, faça contato também pelo telefone 051 9 81 11 9571. As inscrições já estão abertas, as vagas são limitadas e você não pode ficar de fora. Tem como parcelar, entre em contato, deixa um recadinho que nós logo entraremos em contato com você, tá bom? Vamos fazer, falando em caminhada bíblica, uma porção dela hoje? Vamos lá? A leitura que nós queremos compartilhar da caminhada bíblica encontra-se, já estamos em Gálatas, hein? Para quem começou ali do iniciozinho, sabe que nós já estamos em Gálatas. Gálatas capítulo de 4 a 6, estamos encerrando, né? Entrando já em Efésios, mas eu gostaria de ler apenas, não o capítulo inteiro, tá? Só a parte da caminhada bíblica, Gálatas capítulo 5. Nos diz assim, o apóstolo Paulo fala claramente que se os crentes voltarem às antigas práticas religiosas do judaísmo, você encontra isso lá no capítulo 5, verso 2, estariam desprezando a graça de Cristo, decaindo da graça e desobedecendo a verdade. Capítulo 5, verso 4 e capítulo 5, verso 7. Mas como eles eram crentes em Cristo, precisavam simplesmente de abandonar o falso ensino, pois Deus irá julgar os perturbadores que ficam de plantão, atrapalhando a caminhada dos cristãos. Isso você encontra em Gálatas capítulo 5, verso 10. O legalismo não ajuda em nada na luta contra o pecado. Pelo contrário, aguça o desejo carnal. Mas a mensagem da cruz, a graça salvadora de Cristo, uma vida justificada pela fé em Jesus, chamada aqui de andar no Espírito, capítulo 5, verso 16, pode resistir e subjugar o pecado, pois o Espírito Santo guiará os crentes a uma vida de piedade e fruto do Espírito. A caminhada cristã começa com a salvação pela fé e ela continua tão somente pela fé. Andar no Espírito é andar pela fé no Filho de Deus a vida inteira. Somente na companhia benfazeja de Jesus é que podemos fazer morrer as nossas paixões e concupiscências,
para vivermos plenamente, com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem vivido pela fé no Filho de Deus? Como tem enfrentado então o pecado? Na força do seu braço ou na dependência do Espírito? Cristo te chama para viver pela fé. Creia nele e continue andando. Ele seguirá guiando os seus passos. Aqui então é a porção da caminhada bíblica baseada no capítulo 5 do livro de Gálatas. Não é uma riqueza? É uma maravilha. Você não pode ficar de fora dessa caminhada bíblica. Você vai ter mensagens cristocêntricas com aplicações diárias todos os dias para você alimentar a sua alma, não ficar com a sua alma anêmica e raquítica, né? Pois bem, vamos lá. Estamos já quase chegando no nosso tema de hoje. E eu já gostaria de apresentar para você o nosso tema de hoje. Qual é o tema de hoje, Cíntia? Vamos lá? Tema de hoje. Será que Deus, de fato, é o maior amor da sua vida? Romanos capítulo 7, versículo 12, nos diz: de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Iniciamos então mais esse tema da série Ídolos do Coração. Por vezes, minhas queridas meninas, uma ação simples que você faz, que você pratica, que você fala, revela muita coisa a respeito da sua vida, a respeito do seu caráter. Gostaria que você olhasse, à luz das Escrituras, para a história de Ló, por exemplo. Sodoma, está lembrada da história? Acredito que sim, né? Sodoma era um lugar em que a sua esposa, a esposa de Ló, vivia fisicamente, mas também era onde o seu coração habitava. Não era simplesmente o lugar em que estava, mas era onde o coração estava. Ela a amava. O seu coração, idólatra como era, se apegou àquela cidade, pois certamente ali estava o seu tesouro. Mateus capítulo 6, versículo 21, o nosso mestre, Palavras de Jesus, já nos diz assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pergunta básica para a gente já começar com algumas aplicações. Onde anda o seu tesouro? Qual é a coisa mais importante da sua vida? Eu não estou perguntando se você ama a Deus. Eu não tenho dúvidas que você ama. Senão você não estaria nem nos ouvindo. Mas a grande questão é: você verdadeiramente o ama como primazia? Você verdadeiramente o busca de todo o seu coração? Ele de fato é o primeiro lugar na sua vida? Ou você simplesmente tem a Deus, mas ele está lá esquecido, num cantinho? Ou então, quando sobrar tempo, eu busco a Deus. Ou, pior, quando a prova vem, aí eu me lembro que existe um Deus. Como é que anda o seu coração? Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Havia algo lá em Sodoma que a esposa de Ló valorizava, estimava, apreciava e amava muito mais do que a Deus. Perguntinha básica para você: o que é que você ama? O que é que você aprecia? O que é que você valoriza? O que é que você hoje estima muito mais do que a Deus? Será que você consegue parar um pouquinho e pensar? Talvez não sejam nem coisas pecaminosas. Talvez sejam as próprias bênçãos que Deus tem te dado, como o teu trabalho, como a tua família, como o teu corpo. Tem mulheres que o corpo é o grande ídolo do coração, principalmente se entrar nessa onda dos dias de hoje do que o secularismo diz. Claro que nós devemos cuidar do nosso corpo. É bíblico? É, porque é templo do Espírito Santo. Mas esse não deve ser o foco da nossa vida. Não há pecado algum, meninas, em desfrutar daquilo que Deus proveu para todas nós. Eu tenho certeza que todas nós
Temos gratidão no nosso coração pelas dádivas que o Senhor tem nos dado, pela pessoa bendita de Cristo e por aquilo que Ele nos deu. Coisas maravilhosas. Ou talvez você esteja tão perturbada que você não consegue nem observar quantas bênçãos o Senhor te deu. Você já consegue contar? Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Talvez você esteja tão entulhada de ingratidão, com tantas coisas ofuscando o real tesouro do seu coração, ou pelo menos aquele que deveria ser o primeiro, que você já não consiga mais nem ver a beleza de Cristo na sua vida. A mulher de Ló estava assim. A mulher de Ló estava assim. O problema, contudo, não é ser grato pelas bênçãos que Deus nos deu, ou até mesmo nos alegrar com elas. Logicamente que não, isso também é bíblico. O grande problema é quando você ama muito mais essas coisas do que o seu Deus. Mas, Cíntia, como é que eu posso saber o que é que eu amo mais? Pensa onde você ocupa maior tempo da sua vida. Ai, mas eu não tenho tempo para fazer isso ou aquilo. Normalmente a gente não tem tempo para as coisas que envolvem o nome do Senhor, não é verdade? Ninguém, quando está num trabalho, quando é promovido, quando é chamado para ocupar um cargo maior, diz, ah, não, chefe, eu não quero. Mas dentro da casa do Senhor, quantas vezes? Agora nós estamos nos aproximando dos congressos, né? Vamos pegar aqui a Sociedade Interna, a SAF, que eu tanto amo e faço parte. É a Sociedade Auxiliadora Feminina dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Agora está chegando os congressos. Quantas vezes você é convidada a fazer parte da diretoria, a fazer parte de uma secretaria, e aí você diz o quê? Não quero, não posso. Mas por quê? Porque eu trabalho, porque eu tenho filho, porque eu tenho faculdade, porque eu tenho... Quem já viu? Claro que nós devemos organizar o nosso tempo. Mas não seria o contrário? Quanto mais bênção Deus nos dá, mais poderíamos gastar o nosso tempo servindo a Ele com os dons e talentos que Ele nos deu? Repito. O grande problema não é você amar as bênçãos que Deus lhe dá. O grande problema está quando isso se torna o ídolo do nosso coração. Esse foi o problema da esposa de Ló. Esse foi o problema dela. Ela deu muito mais valor a Sodoma, aquela cidade que ela amava tanto, porque ali estavam vários desejos do coração dela, do que é o nosso Deus. E Jesus já nos adverte dizendo assim, lá em Lucas capítulo 17, verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que eu estou falando isso? Porque em Êxodo capítulo 20 nos fala sobre o maior mandamento, aliás, nos fala sobre todos os mandamentos. E obedecer os mandamentos de Deus é sempre bom. Foi Ele quem nos criou, Ele é o nosso Criador, Ele sabe como nós somos pó, nós somos vasos, nós somos criatura, nós não somos o Criador. E Ele deixou os 10 mandamentos. Lembra que eu falei para vocês? Não sei se você está chegando agora, mas no tema da semana passada, nós pudemos aqui recordar sobre os 10 mandamentos. Você já sabe quais são os 10 mandamentos? Abra aí em Êxodo capítulo 20, para você não ficar na dúvida. Veja, primeiro mandamento, olha, Deus nos deu 10 dedinhos e são 10 os mandamentos que Ele deixa para que nós possamos estar diariamente procurando, através da mediação de Cristo Jesus, cumprindo cada um deles, né? Veja, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses 4 mandamentos diz respeito à minha vida com Deus. Depois a gente segue. 5º mandamento, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias de vida aqui na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Depois nós temos, a partir do 6º, os 3 curtinhos, como a gente chama, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Não foi à toa que Deus deixou 10 dedinhos
para que a gente pudesse pensar e didaticamente colocar cada um desses mandamentos aqui diante do nosso olhar e procurasse trazer para o nosso coração para que nós pudéssemos buscar fazer aquilo que o Senhor de fato deseja. Cíntia, isso é fácil? Não, mas não é demasiadamente difícil. Se você ficar só dizendo que não é fácil, você nunca vai conseguir procurar se santificar e procurar colocar em prática. Então, o primeiro mandamento, e aliás, todos eles, acima de tudo, têm como objetivo honrar e glorificar a Deus. Deus nos deu esses 10 mandamentos, inclusive acerca da idolatria, para o nosso bem, para que nós glorifiquemos e tenhamos uma vida caracterizada por sua aprovação. Presta bem atenção, não é simplesmente a aprovação dos homens, o que isso também é importante. Se você é daquele tipo de mulher que diz assim, eu não estou nem aí para os outros o que dizem, opa, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que a gente deve fazer de tudo para não ser pedra de tropeço, a gente precisa fazer de tudo para não escandalizar os mais fracos, a gente precisa fazer de tudo, o que depender de vós, tende paz com todos. Aqueles que são de fora, que têm um bom testemunho através da vossa vida, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então nós temos vários versículos da Bíblia que nos faz sim pensar e nos preocupar de como nós estamos mostrando esse Cristo através da nossa vida, através das nossas atitudes. O Senhor diz, eu sou o Senhor Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Observe aí Êxodo 22, versículos 2 e 3. Que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Presta bem atenção. Ou Deus é o primeiro lugar na sua vida, ou ele não é mais nada. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Qual é o grande problema que nós temos hoje? Nós procuramos todas as outras coisas e se sobrar tempo, Cíntia, aí sim eu busco a Deus. Primeiro motivo que Deus nos dá baseado nesse texto é que Ele é o nosso Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. É assim que ele começa dizendo. Ele ordena que nós adoremos a Ele e tão somente a Ele. Assim diz o Senhor, eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Isaías capítulo 44, versos 6 e 7. Você pode até adorar a quem você quiser, mas só existe um Deus vivo e verdadeiro. Se for imagens, nós não precisamos cair na idolatria, na cegueira espiritual de achar que um santinho ou algum tipo de imagem vai ter poder suficiente, feito pelas mãos humanas, de cuidar de nós. O nosso Criador é o nosso Deus. Só existe um Deus vivo e verdadeiro. Ele nos é suficiente. Ele enviou o único Filho para morrer em nosso lugar. Ele nos justifica, Ele nos redime, Ele nos santifica. Ele nos traz o chamado eficaz, abrindo os nossos olhos para compreender as verdades da palavra dEle. Segundo esse texto de Êxodo, que eu falei há pouco, Êxodo 20, presta bem atenção, Ele nos tirou da terra do Egito. Antes de exigir, o nosso Deus, antes de exigir que nós o adoremos, né, ou que nós lhe prestemos adoração que lhe é de direito, Deus demonstra primeiramente o seu amor para conosco e a sua bondade pela minha vida e pela sua vida. Aqueles que são seus filhos foram libertos da terrível escravidão do pecado, de Satanás e da morte que o condenava. Deus libertou os israelitas da escravidão, para que pudessem eles celebrá-lo, servi-lo e adorá-lo. Deus te libertou, querida mulher, para que você consiga celebrá-lo, servi-lo e adorá-lo. Ai, mas eu não estava lá no Egito, eu não fui liberto da escravidão. Você e eu, todos quantos o aceitou como seu único e suficiente Salvador, foi liberto das garras de Satanás. Foi liberto da condenação, que era o que estava proposto para nós. Foi liberto dos pecados. Cíntia, mas então eu não sou mais pecadora? Somos pecadoras, mas pecadoras redimidas. O pecado deve ser tratado na nossa vida como um acidente, e não como algo bonitinho, pecadinhos do coração, que eu guardo, eu sei que é pecaminoso. Ah, mas Deus, Ele entende. Sabe como é que Deus entende o pecado? Mandando
para o inferno. Porque quando nós não nos arrependemos, a condenação cai sobre nós. E existe bênçãos provenientes da obediência e assim também existe a maldição proveniente da desobediência. Onde você está? Você lembra de onde Deus lhe tirou? Por que que hoje você reclama tanto? Você se lembra que você não tinha paz, não tinha alegria, não tinha razão de viver, sofria de tanta insônia, perseguição e tantas outras coisas mais? Deus nos trouxe a paz que excede todo entendimento. Deus nos amou com um amor incondicional, que muitas vezes nós nem compreendemos, certamente nós não merecemos, e o pior, nós não reproduzimos isso para o próximo. O Senhor nos salva também com esse propósito, para que nós possamos proclamar as boas novas de salvação para outras pessoas, sendo você ou tendo você, ouvindo o canto dos pássaros para vocês, tendo você e eu o privilégio, apesar de sermos tão pequenininhas, tão insignificantes, Deus nos dá a graça de sermos, apesar de nós, instrumentos da providência dele, nessa pequena e curtíssima vida de peregrinação nessa terra. Pergunta: você tem celebrado a esse Deus grandioso? Será que esse Deus verdadeiramente é o primeiro lugar na sua vida? Será que Deus é o maior amor da vida que você tem? Será que é Ele mesmo? Porque quando nós temos um amor muito grande, nós queremos falar para todas as pessoas, não é assim? Quando você lembra, se você está grávida ou se você já engravidou, nossa, você quer falar para todo mundo que está grávida, que vai ter um menino ou uma menina. Tem agora, como é que chama? O chá revelação, não é assim? E você gasta dinheiro mesmo sem poder, não é? E você faz um tal de bolo, antigamente o bolo era uma vez por ano. E olhe lá, agora tem um chamado, como é? Mêsversário, não é? Às vezes você não tem nem dinheiro, mas está todo mundo fazendo, então eu tenho que fazer também, comemorar cada mês a vida do meu amado filhinho. Você quer falar para todo mundo. Por quê? Porque é um grande amor da sua vida. E sobre Deus, para quem que você fala? Quando seu filho cresce, que passa no vestibular, você bota aquela faixa bem grande, bicho, passou! E você quer dizer para todo mundo que o seu filho agora cursa tal curso. Você investe, né, na vida profissional dele. Certo? É errado? Não. Mas o primeiro lugar e o maior amor da nossa vida deve ser Deus. Por que que você não tem esse mesmo amor, essa mesma garra, essa mesma determinação quando se trata da pessoa Deus? Será que Ele, de fato, é o maior amor da sua vida? A obra da sua graça, ao libertar você, querida mulher, tem como propósito lhe dar segurança de que Ele verdadeiramente é digno de confiança e repleto de amor por mim e por você. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele sempre existiu e Ele vai existir. E mesmo que eu e você não o adore, presta bem atenção, Ele continua sendo Deus. Deus não precisa de mim para nada. Mas o que sou eu sem Ele? Para, querida, para. Pensa um pouco. Tenha sabedoria nessa vida. Gaste os seus dias contando os seus dias na presença do Senhor. Isso sim vale a pena. Ajunte tesouros nos céus e não nessa terra, onde os ferrugens há de corroer, onde você não leva nada. Você já viu alguém levar alguma coisa aqui? Se você tem muito dinheiro, use para a glória de Deus. Use no avanço missionário. Use nos projetos missionários. Mas, Cíntia, eu não sei nem onde aqui tem projeto. Opa, faz contato comigo que eu tenho vários aqui. Vários aqui na região, aguardando pelos recursos humanos e financeiros, que poderá vir, inclusive, da sua pessoa. Quando você, então, pensa nesse primeiro mandamento, você consegue se lembrar de tão grande amor Deus teve e demonstrou por sua vida? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Porque parece que aquela chama que ardia no seu coração já está quase apagando, não é? Mas olha, as boas novas. Ele tem poder para fazer aumentar novamente.
Você que está tão afastada, você que deixou de congregar, por N motivos, que fulano é chato, porque o pastor passou por mim e não cumprimentou, porque eu não gosto da esposa do pastor, porque eu não sei qual é o motivo. Porque eu fiz tanto e ninguém me reconheceu. Eu não sei. Porque eu fui injustiçada e eu não duvido. Presta bem atenção. O amor de Deus por nós é eterno e nos constrange. Tudo que nós viermos a fazer por Ele, ainda que gastemos toda a nossa vida, vamos pensar que tenhamos 80 anos por aqui, quem chegar muito, né? É muito pouco diante da eternidade. Tudo nessa vida passa, menos o amor de Deus. Você nunca pode se esquecer, você deve se lembrar de quando você era inimigo de Deus. Ele enviou o único filho dele para morrer no meu e no seu lugar e para te libertar da escravidão do pecado. Você está entulhada de pecado. Talvez você esteja até mesmo vivendo dentro da casa de Deus, mas o seu coração está afastado. Diante dessas verdades, a obediência acho que faz muito mais sentido do que o se justificar, não? Veja, o primeiro mandamento é este: não terás outros deuses diante de mim. Eu vou enfatizar, eu vou repetir, Êxodo capítulo 20, verso 3. Com esse mandamento, Deus requer de nós absoluta, inequívoca e exclusiva devoção. E aí eu volto à pergunta do nosso tema. Será que Deus é o maior amor da sua vida? Vamos começar fazendo alguns testes básicos. Meios de graça, vida de oração, caminhada bíblica. Quanto tempo você gasta? Olha, a caminhada bíblica, se você passar... Normalmente são 3 capítulos por dia que a gente lê. Coisas assim, gente, de 10 a 15 minutinhos no máximo, talvez menos. Dependendo do capítulo, até menos do que isso. E você não consegue começar o seu dia assim. Você já acorda esbaforida, você já acorda olhando o celular. Cíntia, mas eu não tenho tempo. Coloca um aplicativo no seu celular de quanto tempo você fica girando aí o seu celular, passando esse dedinho aí com coisas que são inúteis, que se tornam até mesmo pecaminosas, que te afastam do Senhor, gastando o seu tempo em entretenimento que não vai edificar em nada, coisas que você nem precisava saber. Por que você não prioriza coisas mais saudáveis, que te façam crescer espiritualmente? Talvez você esteja pensando, poxa, Cíntia, essa sua frase, esse seu tema, o estudo de hoje está muito radical. Vamos repetir enquanto recapitulamos então outros mandamentos. Vamos lá. Vamos pensar então, vamos pular aqui, vamos pensar no honra o teu pai e a tua mãe. Primeiro mandamento com promessa, né? Vamos pensar um pouquinho nos mandamentos. Não é verdade que os filhos deixam de amar os pais quando eles têm outros deuses, como os amigos, o amor ao mundo? Você já teve essa experiência? Os filhos vão, quando são pequenininhos, ficam coladinhos, né? Não sei qual é a idade, a faixa etária do seu filho. Às vezes eles vão crescendo, claro que toda regra é exceção, mas normalmente, quando se torna adolescente, aí você vai andando no shopping e você percebe que eles não andam mais coladinhos, eles fazem questão de se afastar um pouquinho. Parece até que tem um pouquinho de vergonha de você, não é? Aí dependendo, na juventude também segue mais um pouquinho, enfim. Qualquer coisa é motivo. Vamos assistir um filme? Ah, mãe, não gosto desse. Vamos passar uma noite juntos? Ah, mãe, minha colega me chamou para... Quantas vezes você não se sente trocada pelo seu próprio filho? Que às vezes você olha e diz assim, nossa, eu investi tanto, e parece que você não sente esse amor. Próximo mandamento, outro mandamento, não matarás. Sempre que alguém tira a vida do outro, ou da outra pessoa, ela não está dizendo automaticamente, ou em sua essência, com essa ação, de que eu sou o Deus aqui, eu é que mando, eu tiro a vida de quem eu quiser, e ponto final. Não adulterarás. Tomar o cônjuge de outra pessoa, aliás, não apenas tomar. Se olhar de forma impura, no coração, já pecou. A palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela vai muito mais na motivação do que propriamente na ação. Tudo começa com a motivação, que é a mola propulsora daquilo que a gente faz, o porquê que eu faço, né? Então, se você desejar
também intensamente algo que não é seu, no mandamento não cobiçarás, né? Que pertence a outra pessoa, isso não é idolatria? Isso não corresponde a valorizar algo muito mais do que a Deus e a sua vontade? Isso não se torna uma inveja? E como nós temos isso nos dias de hoje? Às vezes, a tal da inveja santa, já viu essa no meio gospel? A pessoa acha ruim quando chega alguém na sua igreja que começa a fazer aparentemente melhor do que ela. Mas não faz sentido você ficar com inveja de algo assim. Isso é coisa diabólica. Quando chega alguém na casa do Senhor, primeiro que a casa é do Senhor, não é minha nem sua, é nossa. Nós somos filhos, família da fé, onde Ele nos dá o privilégio de fazer parte. A igreja do Senhor é a noiva do Senhor, que deve ser apresentada sem mácula, sem mancha. Pensa naquela noiva linda, com aquele vestido branco. Agora imagina aquele vestido branco cheio de sujeiras, cheio de pecado. Pecado meu, pecado seu, maledicência, ciúmes, inveja, ira. Você fala mal do outro. O outro não está nem sabendo o que você está comentando. Você não tem coragem de falar para a pessoa, mas tem coragem de falar para segundos, terceiros, quartos, quintos. Não, mas eu não quero falar porque eu já sei como é o pensamento da pessoa. Como assim? Se você não pode falar para aquele pelo qual você tem uma situação que precisa ser resolvida, você não deveria falar mais para ninguém. Não é assim que a Bíblia diz? E a Bíblia ainda nos ensina dizendo assim, exortai-vos mutuamente. No dia que se chama hoje. O ideal não é que a gente tenha apenas um conselheiro bíblico na igreja, mas toda a igreja se torne conselheira através desse mútuo aconselhamento. Que coisa linda é quando isso acontece, não é? Eu estou pegando aqui os mandamentos para você que está chegando agora. Então, voltando um pouquinho àquele não adulterarás. Quando você cobiça ou toma o cônjuge de alguém, não é mesmo que adorar outro Deus? Como o romance, a emoção, o poder ou o prazer desenfreado do seu coração, e você, quando vê, já se entregou por completo, desagradando ao Senhor? Então, não ter outros deuses é o eixo no qual gira toda a nossa obediência. E talvez você pergunte, mas sim, está falando aí dos mandamentos, são quantos? 10? 10 o quê? 10 mandamentos, a utilidade da lei moral para o cristão. A lei que nos ensina a verdade a respeito da nossa suposta bondade e a respeito do único caminho para o céu que se chama Jesus Cristo. Contemplar ou ver os padrões imutáveis de Deus nos 10 mandamentos nos ajuda a compreender ou a entender que nenhum mero humano, como Cíntia ou você, jamais guardou a lei de Deus de forma perfeita, senão a gente vai cair no legalismo. E aí você vai começar a dizer, eu guardo esse, eu não guardo aquele, fulano guarda também. Eu sou boa nisso, e normalmente a gente consegue falar dos pontos fortes que nós temos, né? Os nossos fracos a gente normalmente fica se justificando. Não, mas eu só fiz isso, por aquilo, porque fulano fez isso. Não, para de se justificar. Quem fica se justificando nunca cresce. É importante compreender esse fato, pois alguns confiam que irão para o céu. Coisa mais linda é os pássaros cantando no Jardim da Bênção. Esse Jardim da Bênção é organizado por mim, mas é pensando em cada uma de vocês. Então já ouçam os pássaros, glorifiquem a Deus, contemplem as flores, vejam o carinho de Deus para conosco também através da natureza. Vamos voltar aqui ao nosso ponto. Você é daquelas que confia que você vai para o céu porque você é relativamente boa? Não, eu sempre nasci presbiteriana, na minha igreja. Eu sou presbiteriana, tá, gente? Amo a minha igreja. Sempre, desde pequenininha, sou dessa igreja. Nunca fui membro de nenhuma outra igreja. Mas eu tenho noção de que em toda igreja tem os seus defeitos. Afinal de contas, quando eu chego, ela deixa de ser perfeita. Não é assim? Mas a forma de governo, a exposição fiel das Escrituras, é algo que eu louvo a Deus, que tem me ajudado a crescer dia após dia. E que tem me feito olhar para as Escrituras com este amor
que vem do próprio Deus. Então a minha igreja é uma bênção na minha vida. Eu sei que aqui nós temos mulheres da Assembleia de Deus, mulheres da Igreja Batista, mulheres católicas, mulheres da Encontro de Fé, mulheres adventistas, mulheres que nunca foram de igreja nenhuma, mulheres desigrejadas, não tem problema. Estamos todas aprendendo sobre a palavra de Deus. E quando você nos quiser fazer uma visita, a nossa igreja presbiteriana fica aqui na Rua da Figueira 383. Eu estou lá dominicalmente. Eu vou ter a grata satisfação de sentar do seu lado. Se você disser assim, Cíntia, ouvi a Tarde das Mulheres e cheguei aqui para cultuar ao Senhor com você, vai ser uma alegria muito grande. Se você não é da nossa cidade aqui de Canoas, da microrregião, é pertinho, dá para você chegar da mesma forma. Bem como você pode pesquisar aí no Google e encontrar uma igreja presbiteriana mais perto da sua casa. Mas olha o detalhe, não busque apenas uma igreja perto da sua casa. Busque a igreja mais próxima das verdades bíblicas. É a palavra de Deus, é a caminhada bíblica que nos faz crescer espiritualmente. Voltando para aquele ponto que eu estava falando. Você é dessas mulheres que diz assim, não, eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Sempre nasci no lar cristão, você pode ter nascido no lar cristão. Mas a salvação não é por procuração não, viu minha filha? Ah, eu sou filho de pastor, eu sou filho de presbítero, eu sou filho de diácono, minha mãe sempre foi crente. Não é por isso que você vai para o céu, não. Você teve o privilégio de ser criado em uma igreja que faz parte do Pacto da Aliança, privilegiadíssimo, já deveria ser mestre. Deveria estar dando menos trabalho e estar trabalhando mais. Mas nós cremos bem diferente, nós cremos em algo que não é através das obras que nós adquirimos a salvação. Nós cremos que as pessoas, eu e você, são incapazes de ter uma vida em total conformidade com os padrões perfeitos de Deus. A única forma é se Cristo Jesus for o nosso mediador. Todos nós estávamos condenados, indo para o rumo natural, chamado inferno. E Deus enviou o seu único filho para que nós pudéssemos ser resgatados por ele. Através de Cristo Jesus é que nós podemos obter a salvação. Não importa que tipo de pecado você fez, não importa quão grande foi o seu erro. Os nossos pecados, eles têm consequências, é bem verdade. Mas não existe pecado que não possa ser perdoado ou que seja maior do que o perdão e o amor de Deus. Então há esperança para você, querida mulher, nesta hora que me ouve. Não fique se sentindo culpada. Confesse o seu pecado diante de Deus aí onde você está. E Ele ouvirá a tua voz. Ele não te desprezará. Arrependa-se verdadeiramente, vai e não peques mais. A lei me ajuda sim, porque ela me serve de guia. Se eu me comparo com os outros, eu posso até chegar à conclusão de que eu sou razoavelmente boa, dependendo de quem eu me comparo. Não é assim? Às vezes você pode dizer assim, não, se eu ficar perto de fulano, nossa, eu sou a mulher mais crente que tem. Mas se eu me comparar com outras grandes mulheres de Deus, que ainda estão vivas, né, obviamente, eu vou dizer, nossa, eu não faço nada. Então nós seremos sempre, dependendo de quem comparamos, maiores ou melhores do que alguém. Contudo, se eu me examino pelo espelho de Deus, que é a lei perfeita, eu descubro que eu tenho falhado em todas as formas, inclusive aquelas que são imagináveis. E o nosso padrão deve ser sempre Cristo. Então é preciso que o nosso coração pare com o ídolo do orgulho e seja preenchido com a humildade que vem como exemplo do nosso maior mestre, que é Jesus Cristo. A lei me torna não orgulhosa, mas humilde. E acaba com o meu senso de justiça própria. Ah, eu sou melhor do que fulano. Ah, eu faço isso porque... E eu também, né, já tenho muito conhecimento. Nem preciso fazer a caminhada bíblica, porque eu já nasci num lar cristão. Ai, gente, quanto tempo. E aí você começa com aquele discurso que é até chato de se ouvir, né, mas que às vezes você não se toca. Eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fui isso, eu já fui isso. A grande pergunta é, e hoje você faz o quê? E hoje você é quem?
Tudo que nós somos e temos vem pela graça de Deus. Se Deus não for adiante de nós, nós não teremos bom êxito. Paulo escreve: eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, Romanos 7,7. E ele também diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, que é Cristo. Paulo dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, um dos maiores missionários que a gente teve em toda a história até os dias de hoje. É como se ele dissesse assim, já fiz muita coisa, mas eu deixo lá para trás, eu continuo fazendo e querendo fazer mais. É assim que você vive? Tem gente que faz isso aqui, não é? Leva um bolo para uma reunião, tô morta. Que é isso, minha irmã? Será que Deus verdadeiramente é o maior amor de sua vida? Porque quando a gente tem um grande amor na vida, a gente quer falar para todo mundo, a gente quer agradar, a gente quer servir, a gente quer conhecer para poder servi-lo melhor. Como que nós vamos servir ao nosso Deus se nós não conhecemos a palavra de Deus? Se nós não temos a caminhada bíblica com Ele? A palavra de Deus nada mais é do que o manual de um pai que quer ver eu e você como filhas sendo bem-sucedidas. É por isso que ele diz, ele prescreve a forma de culto, como nós devemos cultuar, não são os nossos achismos, é como a Bíblia diz. A Bíblia deve ser a única regra de fé e prática da nossa vida. A lei, ou a própria palavra de Deus, nos ensina o quanto nós devemos ter gratidão a Cristo. Porque foi Cristo quem cumpriu toda ela de forma perfeita, para que eu e você não perecêssemos, mas tivesse a vida eterna. Então, sendo assim, eu e você temos uma dívida eterna com Cristo, porque Ele cumpriu, Ele sim cumpriu essa lei de forma perfeita e depois tomou o seu corpo, ou para o seu corpo, o próprio castigo, por causa dos meus pecados, dos teus pecados, por causa da nossa transgressão. Diante dessas verdades bíblicas, o meu coração fica transbordando de amor e de gratidão e constrangida por perceber que uma pessoa tão pequena como eu, tão sem futuro como eu, pode ser amada por um Deus tão grande e que apesar de mim, Ele pode querer ainda me usar como instrumento na sua vida. O amor de Cristo nos constrange. E isso deve levar o nosso coração a tomar um volume muito grande de contentamento, coisa que a nossa geração tem esquecido. A palavra de Deus é a norma de retidão, a qual eu e você devemos procurar obedecer por gratidão. Como um filho agradecido procura agradar ao pai e à mãe, eu tenho um desejo de santidade que nasce de um coração repleto de ação de graças. Você tem esse desejo no seu coração? Eu não sei como é que anda o seu coração hoje. Talvez esteja bastante frio, inquieto, desanimado, desacreditado, desanimado, essa é a palavra. Sem esperança. Coloque a sua esperança em Cristo. Quando eu e você entendemos a verdade absoluta da palavra de Deus, nós podemos confiar na dependência da sua misericórdia. Porque a lei de Deus, ou a palavra de Deus, mostra o meu pecado e me faz desejar ter um caráter de Cristo por toda a minha vida. Então deve existir, amada mulher, no meu coração e no seu, um desejo muito grande de santidade. A Bíblia diz, sede santa, porque eu sou santo. Assim como o nosso Deus é santo, eu e você, como filhas, devemos nos tornar parecidas com o Pai. As pessoas olham para você e dizem assim, nossa, ela é tão parecida com o Pai. Será que é essa a impressão que nós deixamos por aí onde nós andamos? Lá na padaria, quando nós compramos o pão, lá no supermercado, quando estamos na fila, quando recebemos um troco a mais. As pessoas podem até não querer servir ao nosso Deus, mas elas precisam enxergar Deus na nossa vida. As pessoas olham para você e dizem assim, nossa, como ela é parecida com o Pai. As pessoas olham para você e dizem assim, nossa, por que essa pessoa continua fazendo tudo isso? Deve ser porque ela ama muito o Pai. A minha retidão está garantida
através de Cristo Jesus, na obediência dele, perfeita, que ele fez por mim, que pela sua graça eu estou me tornando a cada dia, segundo Tito 2,14, me consagrando às boas obras. Quais são as boas obras que você leva ou que as pessoas veem? Ah, Cíntia, não, mas nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para fazer as boas obras. Não são elas que nos salvam. Mas se você é uma mulher salva em Cristo Jesus e não tem nada, nem obra, quanto mais boas obras, tem alguma coisa errada na sua vida, você está sendo iludida. Você precisa procurar conhecer o seu coração e ver se verdadeiramente existe algum Deus aí, o Deus vivo verdadeiro. Porque se Deus for o maior amor da sua vida, você vai ter a imensa alegria de servi-lo. Servi-lo com os dons que ele lhe deu. Servi-lo com toda a tua força, não é com a força do outro. Mas faz com toda a tua força aquilo que Deus te chamou para fazer. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 7, 22, nos diz assim: porque no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então, a lei de Deus, resumida nos 10 mandamentos, é uma dádiva muito grande, maravilhosa, que você está perdendo tempo se ainda não começou a praticar. Posso animar você e dizer que em Cristo Jesus é possível. Comece. Desculpa. A lei nos conduz à humildade. Talvez por isso você precise ler mais. É muito orgulho para um coração só. A palavra de Deus nos convence do pecado, nos enche de gratidão pela mansa obediência do nosso Salvador e nos leva a vivermos de modo digno do Evangelho. Você tem vivido, amada mulher, de modo digno do Evangelho? Cíntia, como é viver de modo digno do Evangelho? Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. E como é que é uma mulher cheia do Espírito Santo? Lê Efésios. É uma mulher que sabe o seu papel, auxilia o seu esposo. É uma mulher que ama os seus filhos. É uma mulher que ama também o seu esposo e cuida dele. Uma mulher que ama a Deus acima de todas as coisas. É uma mulher sábia. É uma mulher que tem sabedoria no falar. Tito, capítulo 2, também de 3 a 5, você vai ter várias qualificações que Deus deseja que eu e você tenhamos. Precisamos ser maduras, precisamos ser mestras do bem, precisamos não ser diabólicas, como Jezabel, precisamos ser boas donas de casa e tantas outras qualificações que você pode pegar. Inclusive tem uma série inteira, dá uma olhadinha depois aí na nossa playlist, Mulheres Ensinando Mulheres. É fundamentada nesse texto de Tito. Você vai amar, se você ainda não ouviu. E se você ouvir, você ouve de novo. Não precisa nem olhar para mim, só ouvir. Enquanto você está arrumando as suas coisas, o guarda-roupa, vamos deixar as coisas organizadinhas. Pobre, mas limpinha, meninas. O almoço, indo para o trabalho. Muitas de vocês nos ouvem e não conseguem ouvir ao vivo por conta do horário de trabalho, mas ouvem depois. Um abracinho especial para vocês também. E quando nós não fazemos assim, nos diz Tito lá, quando nós não ensinamos as mais novas, porque lá diz as mulheres mais velhas, os mais velhos lá não é biologicamente falando ou cronologicamente falando, mas é maduras na fé, ensinem as mais novas. Você só para pensar, será que as mais novas hoje olham para você e dizem assim, essa é uma mulher de Deus. Eu quero ser uma mulher como a dona Zefinha é. Eu quero ser uma mulher como a Ediceia é. Eu quero ser uma mulher como a Semilda é. Eu quero ser uma mulher como a Marlene é. Eu quero ser uma mulher como a Tânia é. Será que as mais novas olham para você assim? Quais são as marcas que você está deixando? Todas nós deixamos. E lá em Tito diz que nós devemos, quando nós não ensinamos as mais novas, a amarem ao marido, amar ao Senhor, amar os filhos, a serem submissas, a serem boas donas de casas. No finalzinho diz assim, se você não faz isso, com todas essas qualificações, depois você lê com calma, aí o versículo encerra assim, para que a palavra de Deus não seja difamada, ou seja, para que a palavra de Deus não seja blasfemada.
Ah, meninas, nós precisamos olhar muito para a nossa vida. Pedir muito perdão a Deus, parar de picuinha, parar de bobagem, parar de ficar gastando o nosso tempo dando trabalho para os outros e trabalhar para o Senhor. Aliás, quem não trabalha, dá trabalho. Que tipo de membro você é? Se o seu pastor, porque tem gente que é ótima, tem mulheres que são maravilhosas nas federações, nas sinodais, e devem ser. E como membro da sua igreja, você respeita a sua autoridade eclesiástica? A não ser que não seja um homem de Deus, mas se for, você lhe deve respeito. Será que a sua liderança espiritual pode olhar para você e dizer assim, nossa, dá gosto ter um membro como esta mulher na minha igreja, queria eu ter 10 delas. Será que é assim que o seu pastor olha para você? Ah, Cíntia, eu não estou muito importando com isso. Deveria se importar, porque isso também serve para a glória de Deus. Vamos seguir mais um pouquinho, por conta do nosso tempo. João capítulo 14, versículo 15 nos diz: Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Por vezes, amadas, a obediência e a submissão assumem a forma de mudanças exteriores. Elas vêm de dentro para fora. Em outras ocasiões, dizem respeito principalmente à questão do coração. Porque muitas vezes você diz, eu confio em mim mesmo, em minha própria bondade, em meu poder de salvar. Ou você diz assim, não, eu confio no Senhor. Eu não me acho muita coisa assim. Aliás, eu não deveria nem me achar nada, porque é isso que nós somos. Diante de Deus, nós não somos nada. E você pode dizer assim, mas Cíntia, está falando de idolatria. No Antigo Testamento fala de idolatria? Sim, no Antigo e no Novo Testamento. Estamos falando sobre ídolos do coração. E mais especificamente sobre o que é que tem ocupado a sua vida. No Antigo Testamento, eu gostaria de deixar alguns mandamentos do Antigo Testamento que diz respeito à idolatria. Veja, Levítico 19, versículo 4, diz assim, não vos volteis para ídolos, nem façais deuses de metal para vós. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 6,14 nos diz assim, não seguirás os deuses dos povos que habitarem ao teu redor. Eu sou o Senhor teu Deus. Salmo 81, 9. Todos esses textos bíblicos estão no Antigo Testamento. Daqui a pouquinho eu vou falar do Novo Testamento para você não dizer assim, ah, mas então ficou só lá na lei. E o novo é graça. É um pensamento um pouco errado, né? Porque todos foram salvos pela graça, inclusive no Antigo Testamento existia sim graça sobre graça. Mas esse é um outro conteúdo. Salmo de número 81, verso 9, nos diz assim, não haja no meio de ti deuses estranhos, nem te prostes perante um Deus estrangeiro. Salmo 97, 7 diz assim, todos os que adoram imagens, que se gloriam de ídolos, ficam envergonhados. Prostrai-vos diante dele todos os deuses, porque eu sou o único Deus. E no Novo Testamento, só fala no Antigo Testamento? Não, veja aí no Novo Testamento, Mateus capítulo 4, verso 10, nos diz assim, então Jesus lhe ordenou, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele lhe prestarás culto. Aqui está dentro do contexto de quando Satanás tentou Jesus. Agora você presta atenção, do tamanho da ousadia de Satanás. Se ele tentou Jesus, ele não vai tentar a mim e a você? Minha filha, presta atenção, fortaleça a sua fé, porque senão você vai cair nas garras de Satanás. E ele não chega para nós mostrando o pecado como feio, ele começa a mostrar com os desejos do seu coração. Se a sua inclinação é para comida, ele vai lhe oferecer aquele banquete. Se a sua inclinação é bebida, vai ter pessoas que vão lhe oferecer isso aí. Se a sua inclinação é sexo, você vai ter um leque de opções. Se a sua inclinação é falar da vida alheia, você vai ter pessoas que vão lhe instigar isso e você tem que ter sabedoria e se afastar dessas pessoas. Você tem que ter sabedoria para se aproximar de pessoas que fazem com que você se aproxime mais de Cristo. Até mesmo dentro das nossas igrejas. Precisamos conversar com todos, claro, mas caminhar mais de perto com algumas. Ainda no Novo Testamento, veja sobre a respeito dos mandamentos. Não vos enganeis.
Nem imorais, nem idólatras herdarão o reino de Deus. Isso se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, 9 e 10. As obras da carne são evidentes, a saber, idolatria, prostituição. Encontra-se em Gálatas, capítulo 5, depois você lê ele por completo nos versículos 19 e 20. 1 João 5, 21, que foi um dos versículos de um dos nossos temas. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos do coração. Percebe então como o tema idolatria permeia ou predomina em vários textos bíblicos? Peçamos, queridas, a Deus que abra os nossos olhos para a importância da nossa adoração e nos ensine a voltar o nosso amor, a nossa devoção, tão exclusivamente ou inteiramente a Ele. Procuremos edificar os alicerces dos mandamentos. Agora que consideramos a lei, lembremos-nos de 3 fatos a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos conduz à humildade e nos obriga a correr para os braços de Jesus. Ela nos torna gratos porque Cristo cumpriu a sua lei de forma perfeita de uma vez por todas. Então não há mais condenação sobre você. Se você é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O menor de todos que temer ao Senhor fará Satanás fugir. Você precisa se apropriar das verdades do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos mostra como é verdadeira gratidão que deve existir no nosso coração. Você imagina de você ter uma dívida que você nunca conseguiria pagar e vem alguém, bate o martelo, paga por você. Qual é o seu sentimento? Não é gratidão? Claro que é gratidão. Eu não tenho como pagar, eu tenho uma dívida eterna com esse meu Deus maravilhoso. Ah, querida mulher, a esposa de Ló era idólatra. Mas a idolatria dela não começou quando ela se voltou para olhar aquela cidade que ela amava. Tem uma musiquinha, não é? Que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Já viu? Você já cantou essa musiquinha? Porque não era para olhar para trás. Mas o problema não foi simplesmente em olhar para trás. A sua idolatria começou quando ela deu muito mais valor a Sodoma do que a Deus. Quando o seu coração se apegou muito mais às coisas daquela cidade do que o Deus. A Bíblia nos adverte claro e repetidamente para dedicarmos todo o nosso amor e toda a nossa devoção unicamente ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, para o nosso próprio bem. Peçamos a Ele, para que Ele mesmo, através do Espírito Santo, através da leitura eficaz da sua palavra, nos ajude a amá-lo, a acolher a palavra dEle como uma amiga que é sempre querida e bem-vinda, que nós tenhamos prazer na lei do Senhor, que nós priorizemos a caminhada com o Senhor, uma caminhada bíblica, diária, constante, crescente. Ah, queridas meninas, se Deus não for o primeiro lugar na nossa vida, Ele não é mais nada, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Mas se Ele for o seu Deus, se Ele for o maior amor da sua vida, conforme nos diz o tema de hoje, encoraje-se, reanime-se, busque-o, amá-lo e servi-lo com toda a sua força e de todo o seu coração. Será que Deus verdadeiramente é o maior amor da sua vida? Pare um pouco. Pense em tudo que nós ouvimos até agora. Tire um tempo aí onde você está e fale com o nosso Pai, suplicando, desejosa, desejando que você volte ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deus te chama para que você volte ao primeiro amor. E não pense que só precisa voltar aqueles que já se afastaram. Talvez você seja uma filha pródiga, não daquelas que saiu e foi para o mundo, mas da que ficou dentro da casa do Senhor, mas não se alegrou quando outros chegaram. Volte ao primeiro amor. Peça a Deus: Senhor, me faz priorizar a leitura da Tua palavra, os meios de graça. Não, nada mais funciona se você não tiver a sua vida com Deus, a sua vida de oração, todas as outras coisas. Talvez você seja uma exímia trabalhadora na casa do Senhor, mas você não tem vida com Deus. Você se envolveu tanto com a obra de Deus que você esqueceu do Deus da obra. Ele te chama, continue servindo, mas busque priorizá-lo. Busque falar com Ele. Busque ouvir a sua voz através da caminhada bíblica. Você não vai se arrepender. Fale com Ele através da oração, mas é muito melhor quando Ele fala conosco através da sua palavra. Nosso desejo é que Deus continue abençoando sua vida. Deus continue fazendo com que Ele mesmo seja o maior amor da sua vida. Porque não se esqueça, onde está o seu tesouro, aí de fato está o seu coração. Você não pode esquecer essa verdade que é bíblica, essa verdade que nos traz a certeza de que todos nós precisamos buscar ao Senhor de todo o coração e de toda a nossa alma. Presta bem atenção. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Que Deus em Cristo te abençoe e que Ele renove a sua vida diante dEle, em nome de Jesus. Amém. E agora, antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar alguns abracinhos mais que especiais. Abracinho para o nosso querido evangelista Ademir, em Lajeado, que está completando mais um aninho de vida hoje. Ademir, Deus continue abençoando sua vida, meu querido. Muito obrigada. Esses flyerzinhos que vocês recebem, né, que eu posto aí no meu status, é obra de arte desse nosso querido irmão. Ele também faz parte da Tarde das Mulheres. Esposa da nossa querida Débora, vai um abracinho para você também, viu, Débora? E para o filhinho que está gestante aí, chegando dentro em breve, não é? A Amanda também, que Deus continue abençoando essa família amada. E que teus dias, Ademir, sejam sempre contados na presença do Senhor. E se você também está de aniversário por esses dias, receba o nosso abracinho. Não vou falar o seu nome porque eu não sei, mas receba o nosso abracinho mais do que especial. Um abraço para todos que eu tive a grata satisfação de reencontrar, rever e conhecer lá em Joinville, quando nós estivemos no culto de ação de graças pelos 139 anos da nossa amada SAF Nacional. Poucas são as sociedades internas que têm mais de um século de história. 139 anos, Deus levantando mulheres, colocando à frente durante toda a história, pela graça dele, para conduzir outras mulheres ao caminho da verdade, que é a palavra de Deus. Nosso abracinho especial a Dulce, nossa querida presidente sinodal, que nos acolheu de forma tão boa e maravilhosa, não é? Juntamente com toda a sua cola, a Marlene, das presidentes da federação, a Leonor, a nossa querida Lucinha e o Leão, Lucinha e Leão, que estavam lá, a igreja deles, né, de forma bem específica, o pastor Joel também, sua esposa, e toda essa SAF querida, todas as federações, toda a sinodal, que nos acolheu de uma forma tão maravilhosa. Inclusive, encontrei também o pastor Márcio e sua esposa, aí do Paraná, que nos acompanha. Abracinho para o senhor, pastor, que Deus continue abençoando a sua vida. Um abraço especial para a Federação do PRGS, do Presbitério Gaúcho, onde esse final de semana estarei aí, se Deus permitir, como presidente sinodal, juntamente com outras representantes, para termos o nosso congresso. Então, Letícia, que é a nossa presidente atual, receba o meu abracinho e juntamente com ela todas vocês, queridas, que compõem essa amada federação. Se Deus nos permitir, nos veremos sábado aí em Porto Alegre para contar as bênçãos que Deus permitiu que essa federação pudesse desenvolver durante todo o decurso deste ano, né?
Também quero deixar aqui um abraço especial para Cristiana Flávia, de Rio Paranaíba, Minas Gerais. Cristiana, querida, Deus continue te abençoando, né? Também a SAF Heroínas da Fé. E quem me passou o nomezinho de vocês é a minha querida colega do mestrado, a Carol, né, Carolzinha? Deus continue abençoando e que vocês sejam edificados, permaneçam firmes nos caminhos do Senhor. A nossa querida Lindalva, do norte do Ceará, que também tem nos acompanhado, encaminhado esses links para todas vocês dessa amada região. Um abracinho especial para você e para todas as suas meninas, a todas aquelas que também estão nos acompanhando e têm nos acompanhado, como a Leila, né? Leila, também do Paraná, amiga da Martinha Monção, querida Martinha, tive o privilégio de conhecer a Leila e ela me informou que é você quem encaminha. Um abracinho especial para vocês duas, minhas queridas. Também a Edicéia, né? Edicéia, uma das presidentes sinodais da região sul, aliás, e todas as demais, minhas queridas colegas de trabalho, irmãs em Cristo, que têm caminhado comigo, as 6 presidentes sinodais da nossa região sul aqui de forma especial, né? A Silvia também aí de Curitiba, a Doriana também aí da região do Paraná de Curitiba, a Helenita, a dona Zefinha de São Paulo, que está sempre nos acompanhando, né, dona Zefinha? Um abraço para a senhora e também para o seu Salvador. A Tânia, Bela, professora Valdete, a tia Desi, a minha amada mãe, minha querida sogra, dona Helena, a Débora, as minhas irmãs Giovana e Kênia, que sempre nos acompanham. Que Deus continue abençoando toda a nossa SAF aí da cidade de Campo Formoso, viu? Todas vocês são muito queridas e especiais. Algumas jovens que têm nos acompanhado, né? A Lorena, que encontramos em Santa Catarina esses dias também, a Sara, a Rebeca e as meninas da região norte também. Querida Elisete, a Jane, a Cirlei, a Saf Baliza, a Socorro, a Ana Menezes, que nos encontramos também, não é, Aninha? Todas vocês aí da região, a família Saraiva, que também nos acompanha, Deus continue abençoando cada um de vocês. E vocês não esqueçam de orar por nós e interceder para que nós continuemos esse maravilhoso trabalho que Deus tem colocado aqui diante de nós, nas nossas mãos. Todos vocês, então, eu aguardo por vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre essa maravilhosa série Ídolos do Coração. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Até lá.